Acho que já começou. Que a paz de Deus esteja com você. Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez estou aqui fazendo vídeo para vocês. Estou tentando manter uma regularidade de postagens. É um pouco difícil. Eu tenho bastante atividade extras, né? De trabalho e tudo mais. Mas eu quero muito tentar trazer pelo menos um vídeo por semana aqui para o canal. A gente vai ter uma série. Eu queria fazer uma série de vídeos voltados, né, para as pessoas que já receberam Cristo como seu Salvador e depois focar bastante em conteúdos ali ainda para pregação do Evangelho, para alcançar vidas, né? É importante que nós foquemos, né, dentro da igreja, o nosso serviço em trazer vidas para o Senhor. O Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens, né? Mudar a vida de outras pessoas por meio da palavra, não por nós mesmos, nem pela ah, a nossa eloquência ou a nossa capacidade. Né? O homem em si não tem capacidade nenhuma de mudar a vida de um outro homem, de dar a salvação. O único que nos traz a salvação é Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? O Messias. Bom, o vídeo de hoje eu vou tratar sobre política e religião. Eu, sendo bem sincero, sou péssimo para colocar título e criar título de vídeo. Como eu falei, eu não tenho muita experiência, estou aprendendo aqui com vocês. Mas eu acho que o mais próximo que veio na minha cabeça ali foi falar sobre política e religião. Ah, e é um ponto que eu queria muito falar com os amados irmãos da igreja, né, os santos do Senhor, aqueles que receberam Cristo como seu Salvador e falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito complexo e especificamente no Brasil, nos últimos anos, nós estamos com uma demanda muito grande de assuntos sobre política. O nosso país era, na década de 90 e 80, para trás, nós éramos alheios, né? Não tínhamos muito interesse, era um povo que não tinha muito interesse sobre política, né? Sempre tem, né? Aquelas pessoas que são mais engajadas e tudo mais, mas a grande maioria, a massa em si, no Brasil não tinha engajamento algum em relação à política. E nos últimos anos tivemos aí situações no nosso país que nos levou a estarmos mais conectados à política do Brasil. E isso foi novo, foi um movimento, é, creio que não foi orgânico, creio que foi algo premeditado, né? Mas isso acabou gerando nas pessoas o interesse e a discussão sobre a política. Ah, e aí, dos anos 2000 para cá, isso aumentou muito forte. Tivemos um grande número de pessoas engajando e discutindo sobre esse assunto, que não é, eu acredito que não seja algo ruim, desde que seja com equilíbrio. Né? Falar sobre a política é importante. Eu mesmo sou muito apaixonado por geopolítica, eu gosto demais de política, eu não gosto de político, mas política eu gosto. É uma coisa que me atrai. Né? Eu trabalho com tecnologia e investimentos, então, para mim, é muito interessante estar atento às tendências políticas, né? A macroeconomia, a estar focado sobre o movimento do mundo, a geopolítica e tudo mais. Isso faz parte do meu trabalho. E eu gosto disso, né? Tenho um prazer, Deus me deu a graça de trabalhar com uma coisa que eu gosto, que é tecnologia e finanças. Então, são duas coisas que eu amo, né? Assim, humanamente falando, eu gosto muito de finanças e tecnologia. E, com isso, por causa do meu trabalho, eu também tenho essa proximidade a esses assuntos que fazem parte do meu dia a dia. Mas aqui eu vou falar uma questão que nos últimos tempos tem me tocado bastante. O Senhor tem me incomodado muito em relação a esse assunto. É um assunto que tem dividido famílias, tem separado amigos. A gente tem entrado
não só no Brasil, acho que esse movimento político é um movimento que tem atraído e separado as pessoas no mundo inteiro, dividido nações, dividido pessoas, familiares. E é um assunto que é extremamente complexo, ah, porque muitas pessoas não têm conhecimento do que está falando, né? Acabam dando opiniões. Isso é importante, a democracia e para o crescimento humano, desde que tivesse equilíbrio, né? É importante que as pessoas falem o que acham, mesmo sem saber, sem ter profundidade no conhecimento sobre um determinado assunto. Quando você começa a conversar, uma pessoa que tem uma posição política, uma visão de mundo diferente do outro, quando você tem essa comunicação saudável, você vai gerar coisas positivas dali, você vai tirar conhecimento, né? Óbvio que é um conhecimento humano e tem um valor muito pequeno, um valor muito efêmero, né? Um valor que não é tão produtivo quanto o amor, quanto o conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, que aí há o real conhecimento, né? Conhecer a Bíblia, conhecer o desígnio de Deus ao homem, o projeto de Deus com a humanidade, é muito mais importante, é muito mais relevante do que qualquer outro tipo de conhecimento. Mas é sim, tem uma certa importância porque isso também nos ajuda a ter compreensão sobre outras coisas, né? Então, exercitar o cérebro, a mente, o conhecimento é importante. Faz parte do humano, faz parte de nós. Temos coisas que nós não conseguimos extrair de nós mesmos porque isso faz parte da nossa natureza, está dentro de nós. E nem sempre é ruim, desde que esteja pautado sobre algo que é santo, que é bom, né? Que é Cristo, que é Deus, que é a palavra de Deus. Quando nós vivemos e tomamos todas as decisões da nossa vida ou avaliamos as coisas do mundo dentro desse contexto, dentro da palavra de Deus, nós temos uma estrutura saudável e temos uma vida saudável, conseguimos ter uma vida feliz, né? Por quê? Porque nós estamos conectados às coisas de Deus. Bom, sem muito enrolação, eu sei que eu falo pra caramba, eu gosto de falar, né? Mas é um assunto muito importante. Eu queria tentar falar de uma forma mais amigável com vocês, e porque hoje, falando de política, e você não. E qualquer posição que você der, você vai estar sendo selado de direita, esquerda, comunista, capitalista, enfim, né? Você tem vários jargões, né, que veio junto com esse movimento político que as pessoas começam a gerar separação, sectários, né? Separar as pessoas ali uma das outras. E, enfim, isso é ruim, isso é muito ruim porque a palavra de Deus diz que o reino que está dividido, ele não dura, ele não persiste, né? É importante ter união, né? Então, infelizmente, a gente tem esse problema. E quando eu olho para a política no mover mundial, nós sabemos que o mundo em si, o mundo político, ele está destruído, ele está literalmente, é, como eu posso dizer, vou ser bem objetivo e claro para os irmãos. Literalmente, a política hoje, o mundo está indo para o final dos tempos. Então, Satanás, ele está acelerando os seus planejamentos. Quando nós olhamos para a geopolítica, quando olhamos para a política, entendemos que tudo está sendo construído para que o anticristo ele venha, né? Para que Satanás, com a sua ira, né, que ele sabe que o seu tempo está terminando, ele quer levar o máximo possível de pessoas para o inferno, o lago de fogo, perdão, o dano da segunda morte. Então, esse é o maior propósito de Satanás. Então, quando nós olhamos superficialmente para a política, como cristão, é uma coisa do dia a dia, e isso acaba nos arrebatando, que mexe com os nossos sentimentos, mexe com os nossos interesses pessoais. E isso acaba arrebatando as pessoas. E Satanás sabe muito bem disso. E ele tem trabalhado no mundo para usar a política para separar as pessoas, para tirar as pessoas
também da presença de Deus, né? Eu vejo muito aí no mundo ultimamente que as pessoas, muitos amados irmãos, estão sendo usurpados pela política. Por quê? Porque eles estão depositando esperança em algo humano, que é algo terreno, que Satanás está usando para trazer o anticristo, para trazer, levar o máximo de pessoas possível para a perdição, porque ele já está julgado, ele já está condenado, né? Então ele é como aquela pessoa que, sabe, aquele tipo de pessoa que, pô, eu me ferrei, mas não vou me ferrar sozinho, vou levar todo mundo junto. Essa é a natureza de Satanás, esse é o pensamento de Satanás. Ele quer levar o máximo de pessoas possível para o lago de fogo. Bom, eu queria ler um versículo em Gênesis que fala o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Bom, esse contexto todo mundo já sabe, né? Espero que todos vocês conheçam a história de Adão e Eva e sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha só, preste atenção, quando você vê essa palavra, tente meditar sobre isso. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Poxa, é uma árvore do conhecimento, isso não é bom? O conhecimento é bom. É bom. Conhecer o mal e o bem é bom? Não é ruim. Quando nós olhamos com os olhos humanos, com os olhos naturais, realmente não é algo que parece ser ruim, né? Satanás ele até diz que ele até distorce essa palavra que Deus deu, essa ordenança que Deus deu para Adão, ele distorce com Eva falando que não morreria, né? Que pelo contrário se tornaria como ele, como Deus, né? Que o homem ia enxergar como Deus vê o mundo, como o conhecimento de Deus e tudo mais. Então isso acabou levando a Eva, né, comer da árvore da vida e também Adão subsequentemente comendo, perdão, da árvore da vida não, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eu olho a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sei que ela tem o bem e ela tem o mal. Literalmente, ela tem a dualidade, né? Mais pra frente a gente vai falar mais sobre dualidade. Mas aqui a gente fala literalmente a natureza pecaminosa, a natureza do pecado. O pecado não é só o ato do pecado é o fruto do pecado. Né? A gente tem os frutos do Espírito, também se tem os frutos do pecado. O pecado é uma natureza. Quando Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou uma natureza dentro deles. Né? E essa natureza pecaminosa, essa natureza ruim, perversa, entrou para dentro de Adão e Eva. Certo? E o que isso aconteceu? Isso gerou, a natureza pecaminosa entrou, então o que acontece? O homem caiu. Né? E quando olhamos para isso, irmãos, eu vejo muito bem, eu gosto muito de fazer um contexto, né, de que tudo no mundo, tudo do homem sem Deus está dentro do conhecimento do bem e do mal, dessa natureza pecaminosa. O homem sem Deus, mesmo que ele seja uma pessoa boa e ele não faça o mal às outras pessoas, né? Ele tem a natureza, essa natureza, esse bem que ele faz é um bem sem Deus. O bem sem Deus não tem valor nenhum. O conhecimento sem Deus não tem valor nenhum. Por quê? Porque é um conhecimento de morte. O mal é mal, mas você pode fazer o bem sem Deus é o mal. Você entendeu? Por quê? É uma árvore só, o fruto é um único fruto. Então o bem sem Deus não tem valor nenhum. E a política a gente pode ver de forma exemplificando, né? Você vê isso muito claro na política, né? Você vê ali uma briga entre o bem e o mal, né? Muito misturado, né? Quem defende um lado diz que o bem é de um lado e o mal é do outro, quem defende o outro lado, né? Vamos colocar aqui os pingos nos is, direita e esquerda, né? Que o mal
é a esquerda, que a esquerda, que a direita é o mal, a esquerda fala que a direita é o mal, a direita fala que a esquerda é perversa e tudo mais. E ambos estão exatamente nessa natureza, eles estão dentro dessa árvore. Porque um bem sem Deus não tem valor nenhum, irmão. Certo? A política, ela literalmente, é exatamente isso. A gente consegue ver de forma material como a política é ruim. Né? Como você colocar as pessoas nessa posição e como o mundo está indo para a perdição, diferente de direita e de esquerda. Eu até cheguei a uma conclusão que é, tanto a direita quanto a esquerda estão trabalhando diretamente para trazer o anticristo. Não importa, pode ser centro, fundo, direita, esquerda, extrema esquerda, centro-esquerda, centro-direita, não importa. Toda política trabalha para o anticristo hoje. Toda política trabalha para Satanás. Todo político é um agente que vai levar hoje, né, no estado que nós estamos, né, eu falo sempre o seguinte, esse canal, nós falamos sobre a vinda de Cristo. Cristo está vindo, está muito próximo, certo? Quem conhece um pouco de Bíblia, quem conhece um pouco da palavra de Deus e olha para o mundo hoje, a gente sabe, e o nosso coração, aqueles que são genuinamente, genuínos, que conhece a palavra e tem temor da palavra do Senhor, sabe quando olha para o mundo que o Senhor está voltando, certo? E Satanás, ele sabe disso, ele sabe que o final dele está muito próximo. Então, a política hoje está sendo uma ferramenta para implementar um sistema satânico, tanto a direita quanto a esquerda, né? As pessoas falam não, que a direita, ainda mais a direita, né? Eu vou pegar aqui o pessoal da direita, porque eles têm convicção que eles estão fazendo a vontade de muitos deles, né? Tem muitos, que nem todos da direita são cristãos, mas os cristãos, a maioria são de direita, e eles não veem que eles estão defendendo algo que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, fruto do pecado. E que tudo aquilo vai levar para a perdição. E ele tem entregue, né, ali bastante tempo com isso, tem gasto bastante tempo com isso. Então, infelizmente, isso é muito ruim. Bom, e nós não somos desse reino, né? Quando eu tenho esperança nessa política, quando eu tenho esperança nessas coisas do mundo, que está levando para Satanás tanto a esquerda quanto a direita, os dois hoje, irmãos, para mim é muito claro, são satânicos, são fruto da mesma árvore. Né? Nós não somos desse reino, certo? O reino de Deus não está nesse mundo. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que é Filipenses 3:20, fala o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tem um outro aqui que fala, que é João 18:36, depois você leia. O meu reino não está. Perdão, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Aí Colossenses 3 fala o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morresse e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, eu, como servo de Cristo, minha pátria não é Brasil, eu não sou brasileiro. Você não é brasileiro. Aquele que é genuinamente restaurado por Cristo, pelo nosso Salvador, não é brasileiro, não é americano, não é chinês, não é. Nós não somos desse mundo. O nosso reino é o reino dos céus, irmãos. Nós somos, tem um versículo que fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? Então, assim, somos ministros, irmãos, do reino. A nossa esperança não está aqui na terra. E quando eu estou defendendo questões políticas a tal ponto de ser idolatria,
que eu vejo muitos irmãos brigando na internet, ofendendo as pessoas, né? Porque eu estou falando de cristãos, porque eu estou falando do meu povo, eu estou preocupado com o meu povo, que está aí nas redes sociais, até falando palavras torpes, né? Enfurecidos por esse sentimento idólatra da política, que você acaba idolatrando o político, né? Idolatria, eu vou até um vídeo, vou fazer um vídeo só especificamente sobre idolatria política, né? E sobre idolatria no geral. Mas aqui onde não quero que o vídeo fique muito longo, você não é deste reino. Você não é do reino da terra, você é um ministro de Deus, você é um embaixador de Cristo. E você está defendendo as coisas, os interesses dessa terra. O interesse dessa terra, o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, os interesses dessa terra é de Satanás. E você está defendendo os interesses de Satanás. Você não está defendendo os interesses do reino. Quando eu falo, eu sou patriota. Não, irmãos, nós não somos patriotas. A nossa pátria não é Brasil, a nossa pátria não é Estados Unidos, a nossa pátria não é a China, a nossa pátria não é nem... Se você, independente de que país você nasceu, se você recebeu Cristo como Salvador, você não pertence mais a esse mundo. Então outro versículo fala aqui, que Deus nos transportou do império das trevas. Ele tirou, o outro fala que Deus arrancou, nos tirou do império das trevas. Nós fazemos parte do reino da luz, que é o reino de Deus. E você está preocupado com as coisas do mundo. Você está preocupado porque muitos irmãos estão... Eu falo o seguinte, os irmãos que estão engajados com a política, eles estão com esperança que esse mundo se torne melhor. Eles estão confundindo de orar pelos políticos, de orar pelas nossas autoridades, em ter uma esperança no mundo melhor. Se você tem esperança no mundo melhor, você não espera Deus. Você não espera Cristo, o retorno de Cristo. E se você não espera o retorno de Cristo, quando a igreja for levada, você ficará. Você não será levado para as bodas do Cordeiro. Por quê? Porque você está com raízes neste mundo. Perdão. Não vou editar esse vídeo. Você está com raízes neste mundo. Se você tem raízes nesse mundo, você não tem como ser levado para o reino, para o seu reino. Né? Como embaixador, você está temporariamente aqui no mundo. Né? Se você estiver arraigado, correndo atrás das coisas desse mundo, você vai estar, amigo, você vai estar preso aqui. Né? Em Colossenses fala o quê? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Olha que profundidade é esse versículo. Né? Pensar nas coisas de Deus lá do alto, porque o nosso reino é lá do alto. A minha preocupação com o reino de Deus não é a minha preocupação com a vida de Cristo. Eu quero que o Senhor venha para acabar com tudo isso. Porque se você tem esperança que o político vai entrar, vai melhorar a vida das pessoas, que isso, que aquilo, tal, que é uma falsa paz, você está literalmente servindo a Satanás. Você está literalmente servindo ao anticristo. Você entendeu? O seu propósito não é o propósito de Deus. E você vai ficar, irmão. E se você vacilar, você vai pro dano da segunda morte. Por quê? Porque você está preocupado com um mundo melhor. E nós sabemos que o mundo melhor não existe. O mundo precisa piorar muito para que Cristo venha, e ele está piorando muito, de forma acelerada. E você tem brigado com sua família, você tem brigado com pessoas, você não tem desfrutado de Deus profundamente, você tem gastado horas na internet ofendendo as pessoas, né? E demonstrando, tendo um testemunho cristão inadequado. Então eu cometi tudo isso, eu estou falando para vocês, não como, eu sou santo que eu fiz. Não, hoje eu ainda, quando entro na internet, vejo alguns comentários que me às vezes eu falo assim, não vou comentar. Eu não irei brigar por causa de política. Eu não vou discutir sobre política publicamente. Eu não vou levar política para minha vida o tempo todo falando de político, que político A, político B, né, defender político A e B. Todos os políticos são corruptos porque eles são homens, eles são corruptos, não existe homem bom, ainda mais um homem sem Deus.
Não existe, porque o próprio Jesus Cristo falou que o único que é bom é Deus. E você está procurando esperança nesses políticos. Bom, eu espero que você compreenda sobre isso, se arrependa. Vou fazer uma pequena oração, vou falar mais sobre esse assunto com melhor tempo, com uma melhor qualidade. Mais do que introduzir esse ponto, quero fazer um próximo vídeo sobre idolatria política, sobre algumas questões que você deve acordar, se deve despertar. O Senhor está voltando, está às portas e você está amarrado com essas coisas. Se liberte dessas coisas, meu irmão. Se arrependa enquanto há tempo, ainda há tempo de você se arrepender e voltar. A política não vai te levar para o reino do Senhor, mas a palavra de Deus, a comunhão, a oração e o jejum e a transformação da sua vida, a busca pela santidade irá levar para o reino. Te levará para o reino do Senhor. Você já faz parte do reino, só que você está trocando o reino pela política, por outras coisas. Bom, que Deus te abençoe e que o Senhor toque no seu coração. Eu vou fazer uma pequena oração para que o Senhor possa alcançar você, que você possa se arrepender. Não fique bravo com esse vídeo. Eu sei que quando fala de política as pessoas ficam inflamadas. E minha intenção não é inflamar você, é despertar você, te dar um sacode enquanto há tempo. Senhor Jesus, que o Senhor possa cuidar dos irmãos, Senhor, que estão presos a esse mundo, com a política, achando que um governante X, um político Y, B, vai mudar as coisas do mundo. E mal eles sabem que todos eles estão trabalhando para o anticristo, estão trabalhando para Satanás, estão trabalhando, Senhor, em função a um mundo que vai para cair cada vez mais, onde as pessoas não perder suas liberdades, onde as pessoas não irão mais, Senhor, ter poder de escolha. Que o mundo está só piorando. Que os irmãos possam despertar, possam fugir desse engodo, desse engano que é a política. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nossa esperança seja em Cristo, que nossa esperança seja o reino do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, tocar os seus corações, para que eles possam refletir e com o Espírito Santo guiá-los, Senhor, e dar luz à sua mente, para que eles possam entender o caminho que eles estão seguindo, que é um caminho de perdição. Senhor, que o Senhor possa abençoar todos que estão ouvindo do outro lado. Um forte abraço, que a paz de Deus esteja com vocês.